Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Para mim, é sempre uma grande alegria ter a sua companhia. E parabéns a você, que durante todo esse seu dia dedica esses minutinhos para poder alimentar a sua fé com a força da palavra do Senhor. Essa palavra que tem o poder de curar, de libertar e de salvar as nossas vidas. Quero convidar você a fazer com muito respeito, com muito carinho, esse itinerário espiritual de deixar que a palavra de Deus germine no seu coração e assim possa dar muitos frutos. Hoje a igreja celebra os santos André Kim e Paulo e os companheiros mártires. Daqui a pouquinho eu vou ler um pequeno histórico sobre a vida deles, mas eu já quero te convidar a ir na sua Bíblia e abrir em Lucas capítulo 8, do versículo 19 até o versículo 21. Lucas capítulo 8, do versículo 19 até o versículo 21, que diz assim: Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos escutar um pequeno histórico sobre a vida de Santo André Kim, Paulo e companheiros mártires. André, presbítero, e o grande apóstolo leigo Paulo se destacaram entre os missionários que evangelizaram a Coreia no século XVII. Com eles, haviam numerosos leigos, homens e mulheres, idosos e crianças e jovens, que, tendo suportado o suplício do martírio, consagraram com o seu próprio sangue os primeiros tempos da igreja na Coreia. Peçamos que esses santos mártires intercedam por nós na glória do céu. E agora vamos ao Evangelho. Você pode parar e fazer essa pergunta. Mas como assim, Frei? Jesus rejeitou a sua mãe e os seus parentes? Não. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos protestantes usam esse evangelho para dizer, olha só, tá vendo? Ó, Jesus rejeitou a mãe dele, a família dele. A palavra não quer dizer isso. Primeiramente, Jesus não teve outros irmãos biológicos, filhos de Nossa Senhora. Jesus é o filho único de Nossa Senhora. Irmãos aqui quer dizer todos os parentes próximos. E o evangelho de hoje, se a gente for parar e a gente for ver, eu queria que você meditasse comigo esses dois verbos que Jesus usa no final. Ouve a palavra de Deus e as põe em prática. Ouve a palavra de Deus e as põe em prática. Se eu quero fazer parte da família de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus e buscar colocar em prática. Agora vamos ser muito honestos. Quem foi, se não a Virgem Maria, uma das pessoas que na história da salvação soube fazer isso com muita precisão, com muita obediência, com muita dedicação, com muito amor, com muito empenho? Nossa Senhora foi aquela que ouviu. O anjo disse, olha, tu é a predileta de Deus, Deus te escolheu para ser a mãe do filho dele. Ela ouviu e prontamente disse o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Então, esse evangelho, na verdade, ele não limita, ao contrário, Jesus aqui ele alarga, além dos seus laços consanguíneos,
a sua família. Com esse gesto, Jesus está dizendo: todos nós podemos fazer parte da sua família. Todos aqueles que abraçam Jesus, que o aceitam como mestre, como Senhor, como Deus, como Redentor, que ouve a sua palavra, mas não somente ouve, mas põe em prática, esse passa a fazer parte também da família de Deus. Meu povo, isso é muito importante. Quando eu estava meditando esse evangelho, me veio muito forte ao coração exatamente essa palavra: ouve e coloque em prática. Ouve e coloque em prática. Por quê? Porque muitas vezes a gente até escuta. Eu escuto tantas pessoas dizerem: eu gosto tanto de escutar o Senhor. Mas sim, só escutar não adianta. Eu gosto tanto de escutar tal padre, tal frade, tal freira, tal consagrado. Eu gosto tanto de escutar o meu pároco. Que bom que você está gostando de escutar a palavra de Deus. Mas o que você está fazendo com essa palavra que você escutou? Porque se entra por um ouvido e sai pelo outro, não tem sentido. Não tem sentido. O demônio também conhece a Bíblia. O demônio também conhece os ensinamentos da igreja. Mas qual a diferença? Ele não pratica. Ele não pratica. Então, meu povo, hoje o evangelho é muito prático. Jesus disse que se você quiser fazer parte da família dele, nós precisamos fazer essas duas coisas. Primeiramente, ouvir a sua palavra. E aqui é importante que a gente preste bastante atenção. A gente dedica a nossa atenção, a nossa escuta a tanta coisa fútil. Meu Deus do céu, às vezes é um tipo de música completamente depravado, imoral, é uma música que não me edifica, que não me acrescenta nada. Ou então eu fico escutando fofoca, eu então fico escutando disse-me-disse, coisas que não me elevam, coisas que não me encaminham para o céu. Eu fico escutando coisas que às vezes despertam em mim medo, revolta, chateação. Aqui cabe uma pergunta, presta atenção. O que eu tenho escutado? A quem eu tenho dado ouvidos? Porque isso diz muito do que eu sou. O tipo de música que eu escuto, as coisas que eu escuto, elas estão me levando para o céu? Estão me fazendo uma pessoa melhor? E aí, quando você escuta a palavra de Deus, que é a palavra de salvação, você tem que fazer algo a mais. Colocar em prática. Lembra quando Jesus contou a parábola da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia? O que é a diferença da casa que está na rocha e da casa que está na areia? É exatamente isso. Quem escuta essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a esse homem que construiu a casa sobre a rocha. Ou seja, tem base, tem segurança. Não é somente escutar e achar bonito. Eu senti uma coceirinha aqui no meu coração, fiquei tão emocionado. Sim, mas depois que você escutou a palavra, você passou a ser uma pessoa melhor? Você passou a ser uma pessoa mais justa? Você passou a ser uma pessoa que perdoa, que ama? Você passou a ser uma pessoa que realmente vive os valores do Evangelho? Porque senão, desculpa, não adiantou somente escutar. É preciso ouvir e colocar em prática. Peçamos a Deus essa graça, ouvir e colocar em prática. Vamos fazer o nosso esforço, que eu tenho certeza que Deus vai nos conceder a sua graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se essa palavra fez sentido para você, pode fazer sentido para tantas outras pessoas que precisam escutar esse evangelho hoje. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.